No dia 20 de janeiro de 2025, Donald Trump volta a governar os Estados Unidos. Eleito para um novo mandato com maioria absoluta dos votos populares e da apuração no colégio eleitoral, o republicano também vai ter o controle partidário no Congresso norte-americano. Mas o que significa para o Brasil e para o mundo a volta de Trump ao poder? É o que vamos descobrir nesta edição do Cidadania. Eu recebo aqui o professor e consultor legislativo do Senado, aposentado, Antônio Barbosa. É sempre bom ressaltar que o senhor era da casa também até recentemente. Professor, a gente vem de um cenário, né, em que a pauta ambiental voltou a ter um grande protagonismo. Eu vou perguntar logo sobre ela, porque eu acho que é a primeira coisa que chama a atenção de quem está em casa, de quem está assistindo a esse programa. A gente vai ter, em 2025, a COP30, que vai ser aqui no Brasil, vai ser em Belém do Pará. É uma pauta cara para o governo brasileiro, é uma pauta cara para muitos países, mas é uma pauta que para o Trump ela não é importante. O senhor acredita que a COP30 e que a discussão, o debate sobre a questão climática perde força com a volta de Trump à Casa Branca? Eu não acredito, não. Até porque vai ser improvável, se não impossível, Donald Trump colocar em prática tudo aquilo que ele falou na campanha eleitoral. Até porque, se ele fizesse isso, ele deixaria o seu país numa situação muito ruim, inclusive em termos econômicos. Mas em relação a essa pauta para COP em Belém do Pará, eu diria que o que aconteceu na reunião do G20 aqui, presidida pelo presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, foi algo extraordinário. Um avanço muito grande em relação a reuniões anteriores, que eram extremamente retóricas. Agora não. Se estabelece, inclusive, financiamento e quanto seria necessário para acabar com a fome no mundo, porque essa é um problema também do clima, não é? Eu acho, então, que nós vamos ter avanços ao longo de 2025. É bem verdade que Donald Trump exprime os tempos atuais. É inegável que está havendo um refluxo da democracia, do Estado liberal, e isso a gente observa em várias partes do mundo, inclusive aqui no Brasil, muito recentemente. Mas, afora isso, a política é extremamente pragmática, ou seja, o realismo é um aspecto essencial das ações políticas, sobretudo nas relações internacionais. Então, querendo ou não, Donald Trump vai ter que se curvar a essa realidade pragmática do mundo contemporâneo. Até porque, se não o fizer, se ele isolar os Estados Unidos, como ele prometeu na campanha eleitoral, os resultados serão trágicos. A começar pela inflação, que vai aumentar muito nos Estados Unidos se ele fizer isso. E um detalhe que me parece essencial: fechar-se ao comércio global é uma loucura e, historicamente, nós já temos exemplos de situações catastróficas quando o comércio mundial foi paralisado, de certa maneira, pela disputa entre grandes potências. Aí tivemos 2 guerras mundiais. É claro que eu não penso numa terceira, porque nós temos agora armas nucleares. Uma terceira guerra mundial seria o fim da própria humanidade. O senhor puxou um ponto e eu vou reforçar. Vamos lembrar algumas dessas promessas do Trump na campanha, né, para que ele conseguisse se eleger, e por que elas tornariam os Estados Unidos um pária? Porque, na verdade, é isso que o senhor está falando, né? Exatamente. Então, vamos lá. A questão migratória, a questão econômica. Vamos falar de alguns desses pontos. Por que não daria certo ele implementar essas medidas, professor? Não daria porque o mundo mudou. E a própria economia mudou. Uma das razões da vitória de Trump nessa última eleição, aliás, uma vitória avassaladora, foi, conforme você disse na abertura do programa, nos votos populares, no colégio eleitoral e maioria na Câmara
dos Representantes e do Senado. Então, ele foi eleito, entre outras razões, porque, embora a economia estivesse caminhando bem, por incrível que pareça, num governo como o de Joe Biden, as pessoas não sentiram isso no bolso. Até porque há um tipo muito específico de inflação nos Estados Unidos, que é a inflação dos alimentos. Mas há um outro aspecto. Existem áreas importantes na economia norte-americana que se deixaram, na verdade, de produzir em termos industriais. Então, isso, na verdade, atinge economicamente milhares de pessoas, mas atinge também uma sensação profundamente desagradável dessas pessoas com o que estaria acontecendo nos Estados Unidos. Aí entra a questão da imigração. O imigrante é visto por essa parcela da população americana que se tornou pobre. O imigrante vai ser visto como alguém que toma o emprego dessas pessoas. Então, vai se juntando todo um caldo de cultura que explica a chegada de um negacionista como Trump ao governo americano. O senhor já deixou claro aqui, né, tem muito gancho nas suas respostas, e aí eu vou tentando esmiuçar um pouquinho isso. O senhor vê um pragmatismo de Trump, ele vai governar de uma maneira mais pragmática. Inclusive com o Brasil, o Trump ele é muito aliado da extrema-direita brasileira, né? E ele se posiciona claramente a esse respeito. O senhor acredita que o pragmatismo vai estar acima da ideologia? Com toda certeza, até porque isso seria fundamental para o próprio êxito do governo dele em relação aos Estados Unidos, portanto, ao seu próprio país. Mas há um outro aspecto. Independentemente da ideologia de extrema-direita que ele representa e sua ligação com Bolsonaro aqui no Brasil, independentemente disso, há um aspecto que eu acho que nós não podemos nos esquecer. O profissionalismo da diplomacia brasileira. Aliás, em larga medida, os êxitos obtidos por Lula agora no G20 se devem fundamentalmente à capacidade da diplomacia brasileira de agir. E ela vai construir canais que nos aproximarão dos Estados Unidos, independentemente de Trump, porque é importante para o Brasil, mas é importante também para os Estados Unidos. O comércio global é fundamentalmente um comércio de duas vias. Não há quem consiga lucrar sozinho, como não há quem consiga perder também sozinho. Então, eu acho que, apesar da retórica, apesar dos sinais que ele já está dando ao compor a sua equipe de governo com negacionistas, o caso mais emblemático e mais absurdo é o do senhor Kennedy, filho do Bob Kennedy, sobrinho de John Kennedy, que chegou a negar a vacina e agora vai assumir a Secretaria de Saúde, quer dizer, o Ministério de Saúde. Independentemente disso, eu acredito que vai falar mais alto as necessidades e as demandas da própria sociedade americana que vão surgir na medida em que o governo Trump comece a funcionar. O senhor percebe, com a volta de Trump ao poder, uma mudança no funcionamento do BRICS como contraponto aos grupos mais extremistas do Ocidente que acabam seguindo com Trump? O senhor consegue perceber essa movimentação no futuro? Eu não acredito não, porque a Inglaterra sentiu na carne os efeitos desastrosos da sua retirada da União Europeia. Então, não há discurso que possa edulcorar essa realidade inglesa. Então, sob esse aspecto, eu não acredito que Trump possa exercer maior influência entre os grupos que se bateram pela saída do Reino Unido da União Europeia. Mas há um aspecto na sua questão que me parece muito séria.
a democracia representativa está em crise no mundo contemporâneo. Sob determinados aspectos, é claro que são contextos históricos diferentes, algo que nos aproxima do início da década de 1930, que tornou possível a ascensão de Hitler ao poder na Alemanha. Não acredito que chegaremos a esse ponto, até porque a sociedade mundial, eu vou repetir, a sociedade mundial amadureceu bastante. Então, ela própria não vai permitir que governos autocráticos, ditatoriais, se tornem totalitários. Eu acho que não há condição histórica para que isso possa ocorrer. Vamos pegar alguns pontos mais específicos. Venezuela. Joe Biden, que ainda é presidente dos Estados Unidos, ele tinha uma relação, vamos dizer, até mais diplomática com a Venezuela, que sofre bloqueio dos Estados Unidos. Tem uma questão de uma eleição que até o Brasil também tem questionado. O senhor acredita que a tensão vai aumentar com a volta de Trump? Pode ser que sim, pode ser que não. Aliás, eu vou aproveitar a sua pergunta para dizer que se existe algo que deixa o historiador constrangido, é essas questões relativas ao que vai acontecer. O historiador trabalha com o fato acontecido, com aquilo que efetivamente ocorreu. Eu não posso te dizer em sã consciência o que o governo Trump vai fazer em relação à ditadura de Nicolás Maduro aqui na Venezuela, como também com a ditadura de esquerda de Cuba. Eu acho que é bastante provável, eu não posso garantir, mas acho que é bastante provável que não haverá alteração substantiva em relação aos governos dos Estados Unidos ao longo do tempo, a partir da década de 1960 até hoje, independentemente de ser o Partido Democrata no poder, o Partido Republicano, independentemente de ser um populista radical de direita como o Trump, eu acho que a política externa americana tem um peso que os anos trouxeram, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial. Significa dizer que, em termos globais, os Estados Unidos têm determinadas responsabilidades em relação às quais ele não pode se eximir, ele não pode se afastar. Ainda que Trump tenha um discurso que vá de encontro a isso que eu estou afirmando. Sem futurologia, mas vamos falar da questão da governança global, que foi muito debatida no G20, foi debatida aqui também no P20, né, com os parlamentos das 20 maiores economias e convidados estiveram aqui no Congresso Nacional. Há uma necessidade que é apontada pelos líderes de mudar a governança global. Para deixar bem claro para quem está em casa, a ONU e os órgãos globais. O senhor acredita que é chegado o momento da gente rever isso, até para salvar o modelo democrático participativo que a gente tem em vigor e que é fundamental? Eu não tenho dúvida alguma em relação a isso. Eu diria até que está demorando um pouco. Mas no G20 aqui no Brasil, foi dado um passo muito importante, porque no texto final, tratando-se da governança global, é citado o Conselho de Segurança da ONU. Para que o telespectador entenda melhor o que nós estamos falando, a ONU foi criada no imediato pós-Segunda Guerra Mundial. A Europa estava arrasada, os regimes totalitários de direita foram derrotados, é o fascismo italiano, é o nazismo na Alemanha, e o mundo precisava ser reconstruído. Mas com um detalhe, emergem da Segunda Guerra Mundial duas superpotências. De um lado, aquela economicamente mais forte, que eram os Estados Unidos da América, e do outro lado, a União Soviética. A ONU foi criada exatamente nesse contexto em que a bipolaridade mundial está avançando muito rapidamente. A isso nós damos o nome de Guerra Fria. Então, o Conselho de Segurança da ONU foi montado, foi construído dentro dos limites da Guerra Fria.
Daí a existência de 5 membros permanentes com direito a voz, a voto e principalmente a veto. Exatamente para que não houvesse, digamos assim, o controle da maior organização multilateral do mundo contemporâneo por parte de um único país ou por parte de uma única superpotência. A Guerra Fria não existe mais. A União Soviética não existe mais. O comunismo fracassou no leste europeu, e onde ele existe nominalmente. Pense, por exemplo, na República Popular da China. O que é que ficou lá hoje em termos de comunismo? A ditadura política. Em termos econômicos, uma abertura importantíssima para o comércio mundial. Então, na verdade, a ONU se tornou defasada. E ela não consegue dar as respostas com a celeridade necessária para os problemas que vão se multiplicando pelo mundo. Ela tem que ser repensada. Eu, pessoalmente, acho que a ONU ainda tem um papel importantíssimo a desempenhar. Eu lembraria, por exemplo, das suas agências especializadas e dos seus fundos que atuam no campo social e cultural, digamos assim, de uma forma muito eficiente. Eu poderia falar da FAO, o Fundo para Agricultura e Alimentação. Eu poderia falar do Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas de Amparo à Infância. Eu poderia falar da Unesco, que exerce um papel importantíssimo em termos culturais, científicos, educacionais. Eu poderia falar da OMS, a Organização Mundial da Saúde, que na pandemia do coronavírus desempenhou um papel fundamental, inclusive enfrentando os negacionismos. Então, eu acho que a ONU não pode ser desmontada, mas o Conselho de Segurança não pode continuar como ele está. Ele tem que se abrir mais. Essa é uma posição que o Brasil tem defendido junto com outros países e eu acho legítima essa defesa. O Conselho de Segurança da ONU, que no frigir dos ovos é o setor mais importante da organização, porque ele age, digamos assim, em cima da vida e da morte. A sua função principal é garantir a segurança internacional, a paz mundial. Não pode continuar como ele está hoje, como se a Guerra Fria ainda existisse. A gente falando exatamente do Conselho de Segurança, e aí tem 2 grandes conflitos internacionais que, com a volta de Trump, podem ser afetados. A gente está falando da guerra, especificamente da Rússia e da Ucrânia, e da situação de Israel com a Palestina. O senhor acredita que a tendência é que eles sejam agravados? Veja só, os Estados Unidos, historicamente, sempre apoiaram Israel e vão continuar apoiando Israel. Até porque a colônia judaica na América do Norte é muito forte, é muito poderosa. Só que, neste momento, apoiar Israel significa apoiar Netanyahu. E Netanyahu tem uma aproximação ideológica muito séria, muito forte com Trump. Então, veja bem, historicamente os Estados Unidos sempre estiveram alinhados com Israel. E agora há uma aproximação, uma convergência ideológica de extrema-direita entre o novo presidente americano, o Trump, e o Netanyahu dentro de Israel. Não acredito em mudanças muito sérias, mas atenção, pela primeira vez no documento final do G20, Gaza foi pelo menos citada, da mesma forma que a Ucrânia. E apesar de não haver menção direta a dirigentes, por exemplo, Putin na Rússia e Netanyahu em Israel, há uma sinalização de que o mundo não quer que esses 2 conflitos continuem. O caso mais grave em relação à paz mundial me parece ser, neste momento, da Ucrânia, que, no apagar das luzes do governo Biden, recebeu autorização para fazer uso dos mísseis de longo alcance
para atingir boa parte do território russo. Eu não sei até onde isso vai. Eu não sei se isso vai continuar. Mas eu acredito que a tendência é que as coisas se acomodem, provavelmente do modo como a Rússia de Putin gostaria que fosse. Ou seja, mantendo sob o seu controle os territórios ucranianos conquistados. Professor, o cenário que se desenha lhe deixa otimista? Eu acho que, como historiador, eu não devo ser nem otimista nem pessimista. Mas eu diria, eu vou usar um terceiro vocábulo: esperança. Eu tenho esperança até porque tem que haver uma racionalidade nas sociedades do mundo inteiro e nos seus governantes. Até porque nós temos hoje um arsenal bélico, e eu estou falando do arsenal nuclear, com capacidade de destruir o mundo várias vezes, embora destruindo uma vez só já seria o bastante. Então eu acho que, apesar de todos os contextos de tensão pronunciada, no final das contas vai acontecer uma espécie de arranjo para que a catástrofe não aconteça. Vamos torcer por isso. E antes de encerrar, prioridades para esse mundo de 2025 que a gente não quer que seja catastrófico. Quais são as prioridades na sua visão? A gente sabe que o G20 já elencou a luta contra a fome. Eu acho que eu começo por aí. Há uma quantidade absurda, milhões de pessoas passando fome no mundo inteiro. Isso não pode continuar, não apenas por uma razão humanitária, mas até porque pode se transformar numa convulsão de pessoas desesperadas sem ter o que comer. Esse é o primeiro desafio que tem que ser enfrentado. Mas existem outros. Eu diria que, em termos geopolíticos, o Conselho de Segurança das Nações Unidas tem que ser profundamente repensado, exatamente para que ele possa estar em consonância com um mundo que se transformou, com um mundo bem diferente daquele quando a ONU foi criada. Há um terceiro aspecto que eu acho que vai ter que chamar a atenção do mundo, que é do avanço tecnológico, sobretudo quando se fala de inteligência artificial. Hoje, em sã consciência, ninguém sabe onde ou até onde a inteligência artificial poderia ir e quais os seus efeitos. Eu elencaria esses aspectos e, para terminar, eu falo da educação. Não é possível a construção de um mundo melhor, inclusive a vitória sobre a fome, sobre a miséria, se não houver uma educação de qualidade para todas as crianças, para todos os jovens do mundo inteiro. É uma utopia? Não necessariamente. O Brasil, por exemplo, já deu uma lição, embora a sua educação básica ainda seja muito frágil, já deu uma lição com o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Ele é fantástico e ele vai ser exportado por várias partes do mundo, sobretudo para países africanos. Professor Antônio Barbosa, muito obrigado pela entrevista. Eu é que agradeço, eu me sinto sempre honrado quando sou convidado por vocês. A honra é nossa. E muito obrigado a você também. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/tv, ou então pelo nosso canal do YouTube. Inscreva-se lá, marque o sininho para receber notificações. Muito obrigado pela companhia. A gente se vê na próxima edição do Cidadania.